Oi, pessoal, esse é o 7º vídeo sobre as alterações circulatórias. Eu já falei sobre as alterações, ou distúrbios hemodinâmicos hídricos, que é o edema, obstrutivos, que é a trombose, embolia, isquemia, infarto. Comecei falando sobre as de volume sanguíneo, que é a hiperemia, congestão, e agora vou falar sobre a hemorragia. Então, vamos lá, hemorragia. O conceito de hemorragia é extravasamento de sangue para fora dos vasos sanguíneos e acúmulo de sangue no espaço extravascular. A gente pode classificar as hemorragias quanto à sua localização, quanto à sua morfologia, e eu vou começar falando pela localização. As hemorragias podem ser externas ou superficiais, como a gente vê na imagem 1 aqui, essa pessoa com um corte no dedo. As internas, com fluxo externo, ou seja, com extravasamento de sangue para o exterior, que é a imagem 2, que é uma hemorragia interna, mas com fluxo sanguíneo para o exterior, como essa rinorragia desse cachorro, que pode ser algo que seja das vias aéreas superiores, ou pode ser algo que é mais interior, Tipo, pode ser pulmonar, pode ser por trauma crânioencefálico, etc, A gente tem também as ocultas, que são as hemorragias sem o fluxo externo, somente interno, que você não vê, então ela não tem um fluxo extravasando para o exterior, então você às vezes não vê essa hemorragia, que elas são geralmente viscerais ou cavitárias. E a gente pode classificar também, como eu disse antes, quanto à morfologia. Aí a gente tem o extravasamento de sangue por tecido cutâneo, Os exemplos disso são os hematomas, como a gente vê na imagem 4 aqui, desse cachorrinho, no abdômen dele. Os hematomas, eles podem ser classificados de várias formas e a gente pode também localizá-los no tempo, de acordo com a coloração dos hematomas. A gente vê que os que estão mais arroxeados, por exemplo, são hematomas mais recentes, e os que já vão tendo uma cor mais amarelada, é sinal de que o hematoma ele já aconteceu há mais tempo. A gente tem as equimoses, que são de 2 a 3 centímetros, como a gente vê na imagem 5 aqui desse gatinho, na pálpebra superior dele. A gente tem também as púrpuras, que são até 1 centímetro, E as petequias de 1 a 2 milímetros, que a gente pode ver na imagem 7 aqui. As petequias, que são muito pequenininhas. E na imagem 6, essa imagem desse cachorrinho com trombocitopenia púrpura, Então, ele tem as púrpuras ali no abdômen dele. A gente tem também as sufusões, que são extravasamentos de sangue direto para as mucosas, E as víbices, que são hemorragias lineares, A gente tem a imagem 8 aqui e a 9, no estômago. Aí a gente tem a imagem 10 na mucosa oral, Dá para ver bem certinho a hemorragia ocorrendo no lábio superior desse cão. E no estômago também a gente vê, ali de forma inclusive linear também, A gente vê. E a imagem 8, a víbice, que é a hemorragia em forma linear também, E na microscopia, o que a gente vai encontrar é presença de sangue, de hemácias, de forma bem difusa nos tecidos. Então, a gente tem a imagem 11 aqui com uma hemorragia alveolar difusa, uma hemorragia pulmonar. A gente vê toda essa zona avermelhada aqui, roseada, na verdade, rósea, é hemácias, E ela tá por todo o tecido de forma difusa. A imagem 12 é uma hemorragia intratubular renal, então é uma hemorragia renal, A gente vê a superfície renal apontada ali, e a gente pode ver as petequias, nessa superfície dos rins aqui. E o que acontece na resolução, das hemorragias? Ela pode se resolver, com hemostasia, através da formação de plug plaquetário, hemostasia primária, secundária, que eu já falei em outro vídeo, formação de coágulo, reorganização tecidual, pode ter ou não fibrose depois dessa cicatrização, se for um órgão que se rompeu e tal, dependendo do órgão, obviamente, ruptura de vasos sanguíneos também é uma opção, das resoluções. E a gente tem também um fator que pode se tornar a porta de entrada para micro-organismos, Então, as hemorragias também, elas podem ter essa característica.
E a gente pode ter colonização bacteriana, né, causando infecção e formação, então, de abscessos, né, no local. E as consequências, né, das hemorragias depende muito, né, do local da hemorragia, né, do volume dessa hemorragia e da velocidade dessa hemorragia, né, da perda de sangue, né. Então, para ela ser considerada grave, por exemplo, vai depender se afeta órgãos essenciais, né, como coração, pulmão, cérebro. Depende também né, se está ocorrendo uma perda rápida e em grande volume de sangue, né? Por exemplo, num trauma, num animal atropelado, por exemplo, isso é muito grave, né? Inclusive pode ter hemorragia oculta ali, né, nas cavidades, nas vísceras. Por mais que às vezes o animal apareça na clínica, por exemplo, com uma fratura, né, no membro pélvico, por exemplo, que às vezes assusta, o mais importante é verificar se ele não tem nenhuma hemorragia interna, né, nas cavidades, né, o órgão rompido, né? Isso é muito importante, porque o óbito, ele vem por choque hipovolêmico, né? O choque hipovolêmico, ele vai acontecer porque ele vai estar perdendo uma quantidade importante de sangue, né, de volume sanguíneo, a pressão arterial desse animal vai cair drasticamente, vai ocorrer uma estase sanguínea e hipoperfusão dos órgãos, né? E aí ele vai ter uma falência geral, né, de órgãos, né? O rim para de funcionar, coração, pulmão, fígado, tudo, né? Então ele vai entrar em choque e ele pode falecer, né, por conta dessa hemorragia, se ela não for controlada. Bom, sobre hemorragia eu acho que é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre choque, explico melhor sobre isso. Eu espero ter ajudado vocês e muito obrigada.